Sorria! Hoje o nosso episódio tá especialmente sorridente, Betina. Vamos falar sobre a saúde bucal dos pequenos. Eu sou a doutora Jéssica Pinha, pediatra. E eu sou a doutora Betina Moreira, também pediatra. E é isso mesmo, galera. Hoje nós estamos aqui sorrindo de ponta a ponta, porque tem tudo a ver com o tema do nosso podcast. Lembrando, claro, né, Jéssica, sempre baseado em muita evidência científica, em muito estudo. Então acho que vocês vão gostar muito desse episódio, que vai trazer muitas informações e dicas aí para os nossos pequenos. Antes da gente começar, só lembrando, de ativar o sininho aqui, curtir, seguir o nosso canal aqui no YouTube e também lá no Spotify, né, doutora Jéssica? E classificar, né? Dar umas estrelinhas Por favor, pra gente né? no Spotify. Vamos ajudar. Vamos que vamos, né? Hoje o nosso Castelo de Areia vai abordar um tema super importante, que a gente sabe, né, que muitos pais nas consultas médicas, mesmo com a gente até antes do bebê nascer, ficam com dúvida, né, sobre o que fazer com a saúde bucal das crianças. É. E é por isso que a gente trouxe um convidado mais do que especial, mais do que maravilhoso, Dr. George, que também é lá do nosso Espaço Vida, cirurgião, dentista e bucomaxilo. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, G. E além disso, ele é o pai do Arthur e da Luna, Deixa que eu acho que é o maior feito dele. É isso. Verdade, e verdade. o marido da Babi, gente. Não vamos esquecer, uma fofa. Mandar um beijo pra todo mundo, né? Já foram citados aqui. É verdade, eu sou cirurgião dentista, né? Especialista em cirurgia bucomaxilofacial, mas antes de tudo, dentista. Então a gente cuida das crianças lá do Espaço Vida com muito carinho. Né, Jéssica? A gente já se conhece desde que a Luna nasceu, já tá com 3 anos. Eu conheci o Gia na sala de parto da Luna e aí foi amor à primeira vista. Verdade. Eu falei, esse menino vai trabalhar com a gente. Fui puxado pra equipe de uma vez e agora a gente tá E hoje aí. ele que faz os procedimentos cirúrgicos que a gente tem no consultório e acompanha nossas crianças, nossos bebês. Sempre que precisa, a gente lá no espaço, a gente consegue dar um tratamento completo para as crianças, né? E para os pais, para a família inteira. Que é importante, né? Abrange toda a família e principalmente os nossos bebezinhos que a gente ama, né, Jéssica? Jéssica? É verdade. Mas vamos lá, Gê. Então conta um pouquinho pra gente quando é que deve começar, quando é que a gente deve se preocupar em começar a pensar em saúde bucal? É na gestação? É quando a gente pensa em ter um bebê? Como é que funciona isso? Conta um pouquinho pra gente. É uma dúvida muito comum, né? Que a gente precisa abordar com muita tranquilidade desde antes da gestação. Acho que a mulher, ela passa por muitas mudanças hormonais, né? Então, assim, quando ela vai se preparar para ter um filho, começa a descobrir ali que tá gestante. Ela já tem que se preocupar com algumas coisas para evitar problemas de periodontais, problemas de gengivite. Então, reforçar a higiene é muito importante. E até vou interromper ele. Você sabia que eu me lembrei de um negócio agora? Que nem tá no script, mas eu vou contar. Que eu tive muita dor de dente na gravidez. Exatamente. Muita dor de... Eu falava, essas crianças estão roubando todo o meu cálcio. Aconteceu até com a Babi, com a Bárbara. A gente teve um problema que ela teve que tirar um siso durante a gestação e a gente optou por não fazer ali no primeiro trimestre, né? Porque é o período que está tendo a principal formação ali da criança na gestação. Empurrou um pouquinho ali pro segundo trimestre, que a gente pode usar com mais segurança o anestésico, enfim. E aí, tirei o siso da minha esposa ali Socorro. durante a gestação da Luna. Eu não gostaria de ser casada contigo, não. Então, assim... Eu tenho maior medo de dentista, sabia? Tem que ter muito medo de todos dentista. os cuidados, a gente fazer um acompanhamento junto com a obstetra, junto já com a pediatra no pré-natal, para que não traga nenhum problema para a criança na gestação e depois, obviamente, que nascer, falar dos cuidados diretamente com as criancinhas. Bom, e eu vou né? aproveitar esse gancho e já vou fazer uma pergunta que toda hora aparece no consultório, Jéssica sabe disso, bebê recém-nascido. E aí, bebezinho tá lá mamando no peito da mãe ou na fórmula, e aí as mães falam, doutora, tá ficando aqui, ele fica cheio de leite na boca, né? E aí, eu tenho que escovar o dente da criança, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, doutor Jorge? Esse é um tabu, né? Assim, Eu diria que nós vamos hoje quebrar um mito. É um mito, a exatamente. gente precisa falar com clareza que, assim, o leite materno, a amamentação, ela é também uma defesa para as crianças, né? Muito importante então, isso. A gente não precisa fazer nenhum tipo de higiene, passar gás, algodão, nada disso na boca da criança, porque isso impede até a defesa natural, né? Inicial, essa barreira inicial. Mas vamos supor que a criança vai no parquinho e suja a boca de areia, de terra. Óbvio, Pega temos uma que ter bom lombriga no parquinho, senso. né? Não, tem que fazer aquela higiene ali, limpar. Mas
da amamentação. Não existe essa regra, né? Isso realmente é um Exato. mito. Mas é isso que ele falou, gente. Mas Lógico, vocês- sempre bom senso, né? Mas vocês sabiam que na minha época, né? Eu tenho uns 15 anos na frente de vocês. Eu sou um pouco mais experiente. Não que eu seja mais velha, eu sou mais experiente, né? E a gente achava, tinha um mito de que o leite materno ele podia causar cárie. Então, assim, hoje ainda mama de madrugada o bebê, pelo amor de Deus. Sim. E a gente Os vê mitos que... são construídos, né? Da época aí também das nossas avós, das nossas mães. Isso vem. E por isso que a gente tá aqui, né? Baseado exatamente. em evidências, os estudos vão Isso. evoluindo. E E a aí gente vão vê que é exatamente trazendo o pra contrário, gente. né? Cheio de imunoglobulina, cheio de defesas, anticorpos ali. Que alimento rico pra criança, né? Excelente, importantíssimo. E aí, a Jéssica até falou, causa cárie. A cárie, ela só surge quando já tem o dente, né? Então, essa preocupação com a cárie, a gente tem que ter a partir do momento que tem o nascimento dos primeiros dentinhos. Acho né? que é uma boa até a gente falar sobre isso agora, né? Sobre o desenvolvimento bucal. De certa Isso. forma, quando começa, quando que é normal virem os primeiros dentinhos, quais são os dentinhos que vêm primeiro? Geralmente, assim, não tem mais essa regra também Uhum. de obedecer uma cronologia, né? Até o primeiro ano, completar o primeiro ano da criança, a gente pode ter tranquilidade que o dentinho tá ali se desenvolvendo e vai nascer. Uhum. Geralmente os primeiros são os dentinhos de baixo da frente, os incisivos inferiores. Fala, igual o Popeye, que nasce um dente, fica muito engraçado, gente. Fica com aquele primeiro dentinho, né? Nascem dois. E aí é o primeiro momento que a gente precisa se preocupar com a escovação. Isso né? aí. Com a higiene ali, para que não tenha nenhuma cárie, nada disso. E aí entra o ponto da escovação. Como fazer essa escovação, né? Escova com cerdas macias, cabeça pequena e pasta de dente com Tá. flúor. Essa A gente chocou, tava falando sobre isso aqui chocou antes, todo gente, que mundo. hoje eu recebi uma paciente no consultório, inclusive, que me falou que foi um outro profissional que falou, não pode usar pasta com flúor por N motivos que não existem, né? Já é o contrário, na verdade. Exatamente. Desde o nascimento do primeiro dentinho, indicado, não tem discussão, baseada em evidência científica, pasta de dente com flúor. O que a gente tem que se preocupar é com a quantidade que vai Isso. ser usada ali nessa escovação. Então, até o primeiro ano de vida, é muito pouquinho. Isso aí. Meio grão de arroz, faz lá, Jéssica. Calma Meio aí que eu grão tava de treinando. arroz cru. Não consigo. É muito pouquinho. Você basicamente suja ali a escova com um pedacinho de pasta de dente e faz essa escovação. Parece que não tá fazendo espuma, Uhum. não tá fazendo nada. Não é pra fazer espuma. Uhum. Até Isso porque a já é o criança engole, né? suficiente. Já é o o bebê ele acaba suficiente. engolindo aquilo, né? É por Ele isso não que a sabe gente faz cuspir nem pouquinho, nada. né, gente? Porque o bebê não cospe a pasta, então a gente não quer que ele Exato. engula ali toda Qual aquela que é a quantidade. preocupação de usar mais pasta, né? Se você usar mais pasta, você expõe o bebê a uma maior quantidade de flúor. Uhum. E os dentinhos que estão ali se desenvolvendo ainda estão escondidos, mas eles estão ali sendo construídos, né? Aham. Para Verdade. nascerem em algum momento, eles podem sofrer alguma alteração, que a gente chama de fluorose, são umas manchinhas brancas. Então, essa quantidade bem pouquinha, né? Do meio grão de Não arroz causa, cru, né? não causa Ótimo. isso. E aí você fazendo, no máximo, 2 escovações. Uma de manhã e uma à noite antes de dormir. Eu ia perguntar isso também, né? A quantidade de vezes que a gente precisa escovar. Exatamente. Mais ou menos 2 vezes Duas no vezes dia por já Duas estaria vezes bom. no dia já é Uhum. mais do que o suficiente. Após o Ótimo, almoço e o mais do que jantar, quando a suficiente. criança Super começa legal. a comer, tá Exato, valendo. Tá valendo. Super tá valendo. legal. Tá E outra bom. coisa que eu ia falar, gente, é justamente assim, nesse momento que nascem os primeiros dentinhos é quando a gente precisa encaminhar mesmo, né, pra uma avaliação odontológica. É muito importante Exato. a criança fazer essa primeira avaliação odontológica, geralmente antes aí do primeiro aninho de vida. Exato. É muito importante, assim, no começo da fase oral, né? A gente tem uma avaliação multidisciplinar, não só do dentista, mas do acompanhamento com a pediatra, obviamente, com a fonoaudióloga. É. Então, assim, a gente tem uma visão geral dessa criança. É muito importante. Muito importante para acompanhar o desenvolvimento, porque na amamentação você estimula o desenvolvimento de musculatura, movimento de língua, desenvolvimento ósseo também. Não é só dente, né? A construção Não é da só face dente. E, como consequentemente, um todo, né? da fala depois, né? Então, tudo isso é muito importante. Tá tudo interligado. Mas então, isso é no próximo episódio, Betina. Vamos focar aqui na dentição, na saúde bucal, por favor. Exato. Cara, e olha só, eu vou perguntar uma outra coisa aqui que me perguntam muito também no consultório e que ele vai tirar de letra. Que é o seguinte, doutora, o ferro mancha o dente? Como que eu posso fazer pro ferro não manchar o dente da criança? E aí, é mito, é verdade? Tem alguma coisa que a gente possa fazer pra evitar? Então, o ferro ele pode sim manchar o dente, mas a criança precisa do ferro, né? Dessa reposição, Super. dessa suplementação. Uhum. Então, assim,
a gente precisa trabalhar de uma forma que seja o melhor para a criança. Então, assim, fez o uso do ferro, pode ser ali com a seringa, né? Para tentar evitar um contato direto daquela gotinha do ferro com o dente. Isso. E fazer a escovação em seguida. Acho que são 2 recomendações que eu sempre falo no consultório, são muito importantes, né? Muito Tentar importante. evitar ali e a escovação. As manchinhas, por conta do ferro, elas vão acontecer, mesmo você fazendo com a seringa, mesmo fazendo a escovação. E aí você vai na odontopediatra. Depois que nascem os primeiros dentinhos, esse acompanhamento é imprescindível, né? Isso aí. Então, vai na pediatra, faz uma limpeza e tá tudo certo. Igual a gente precisa aí, os adultos de tempos precisam ir em de tempos em né? tempos Ao dentista. A criança também precisa não ir de tempos em negligenciar, tempos. né? Saber Exatamente. sobre isso. Mas só tem 2 dentes. Eu tenho que ir no dentista, a gente recebe isso direto. Fala, gente, tem. Até porque tem que não é só isso, tem que ver o palato, tem que ver a arcada. Tudo, tem que ver tudo, né? Todo um acompanhamento que é essencial, né? A criança, ela precisa ter essa visão, porque se tiver algum problema e a gente fizer o diagnóstico de forma precoce, o tratamento é muito mais efetivo, muito mais fácil do que tratar depois um problema maior. E os problemas podem ser assim nas diversas áreas, né? Na linguagem, na mastigação, no sono, a criança pode dormir de boca aberta. Essa respiração bucal exatamente. De vários motivos, né? Pode ser língua, pode ser dente, pode ser sucção digital, dedo, pode ser chupeta, né? E eu tenho um outro ponto que eu acho que é fundamental desse podcast de hoje, que é o seguinte. Sempre que nasce os dentinhos, a criança geralmente, né, fica bastante incomodada. Saliva mais, fica com aquela gengiva arranhando. Tem um incômodo, de fato, né? Tem. E aí eu queria que você desse aí algumas dicas, então, pras mães que estão assistindo, né, Jéssica, nesse momento aí. Vamos lá. Fala um pouquinho pra gente. O que a gente faz com essa criança? Esse é um ponto importante, porque, assim, existem algumas crenças que são difundidas ou por familiares, ou por conhecidos, ou pelo Dr. Google, né? De usar aquela pomadinha milagrosa. O anestésico. Que muitas vezes ela tem o anestésico. Isso é muito perigoso. A gente não pode deixar de lado. Porque, assim, uma criança que pesa 8 quilos, 10 quilos, qualquer dose de anestésico local passe um pouco, né? Vai ser tóxico para essa criança. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque são coisas que são vendidas na farmácia de forma indiscriminada. No Instagram também, né? Eu sempre falo pros meus pacientes o nome, que é muito divulgada, né? Mas essa aqui, pelo amor de Deus, não pode usar. Então, por isso que a informação... muito importante essa informação que você deu agora. A informação que liberta, né? O que a gente pode fazer? Estimular essa criança com um mordedor, geladinho, bota ali no freezer. Que fica o anestésico, né? O gelado ali. Exato. Quando já começou ali a introdução alimentar, alimentos mais duros, uma cenoura crua, alguma coisa que vá fazer. Que ele vai ficar ali naquele movimento de coçar. Esse movimento, coçar. Eu gosto de falar também do peitolé, né? Peitolé, isso. A gente botar o leite materno. A gente tá falando disso um pouco antes, né? A gente tá falando botar o leite materno, né, gente? Naquela forminha tipo de sorvete, sabe? Aí bota no congelador, depois dá pra criança ficar chupando aquilo ali. Vai adorar aquilo ali, vai estimular a fase oral, vai satisfazer ela na fase oral e vai aliviar aquele incômodo ali, que é muito... Se na gente incomoda, imagina na criança que não sabe, não entende exatamente o que tá acontecendo, né? Isso não sabe atrapalha o sono também, né? Porque as crianças, às vezes, quando tá rompendo o dente, não dorme direito, enfim. E aí, um ponto... A gente citou ali o dedo e a chupeta, né? Não existe chupeta menos pior. Isso é vendido, né? Muito. Chupar o dedo faz parte, né? Não é o melhor dos mundos, mas... Faz parte da fase oral também. E eu acho que isso pode ser até uma fase. Eu lembro que a minha irmã também é dentista. E ela ficava com muito medo do Antônio, que é meu afilhado. Ele ficava chupando o dedo dela. Meu Deus, ferrou completamente. Mas a gente sempre falou, calma e paciência. Depois de 2 meses, passou. Vai passar, completamente. Vai passar. Isso é importante, né? Saber que vai passar, que é uma fase, vai passar, exatamente. Isso então, é importante. É a gente tentar manejar da melhor forma para que a criança tenha um conforto ali naquele momento, mas a gente também não se perca, né? Criando maus hábitos para a criança que vão ser prejudiciais, né? Vai causar algum prejuízo. E tem um outro mito que eu vou perguntar aqui também para eles dois. Gente, nascimento de dente, da diarreia e da febre. Eu sabia que essa pergunta ia chegar. Aparece demais. Isso aí sempre ligam pra você, né, Jéssica? Eu acho que é a febre do dente. É do dente. A diarreia é do dente. Na verdade, a gente tem uma notícia pra vocês. Não tem comprovação nenhuma dessa relação. Exato. Então, assim, é uma parte normal do desenvolvimento da criança. Nascer o dente vai
vai nascer dente. Vai nascer dente, vai sofrer com o nascimento do dente, vai ter coçar a febre por outros gengiva. motivos, vai ter diarreia isso é por outros importante, gente. motivos, Se mas não vocês tem tiverem relação. esses sintomas, acompanhem sempre com o pediatra, né? Porque provavelmente isso aí não tem nada a ver E o que eu com costumo dente. falar também é que nessa fase que a criança tá mais oralizada, tá salivando mais, obviamente ela coloca tudo na Ela boca. tá exposta E, a E outras obviamente coisas. os vírus, né? Ela coloca Sempre. vírus na boca, É bactérias e acaba ficando mais isso. doente, Exato. não é Super, verdade? muito importante isso mesmo. Hoje, e assim, ao longo das semanas, né, Bia, a gente vai guardando as perguntas Ah, isso é das nossas parte seguidoras. boa. Será que Eu, eu Bettina. devo me assustar? E aí, não, então, eu Vou quero saber saber responder. se você tá preparado pra responder. Sempre. E aí a gente tá nessa parte do podcast que a gente vem com as perguntinhas dos seguidores. E aí você vai falando pra gente, Tá né? ótimo. Deixa eu achar aqui. Calma aí. Ai, não tô achando. Isso significa que tá sim, acabando achei. já? Achei. Passa rápido, Não, né? É. passa muito rápido, Vou aqui ter é que maravilhoso. voltar, hein? Vai ter que voltar. Olha, a primeira pergunta é da Juliana, que é a mãe do Antônio, também Antônio, que é um bebê de 7 meses. Doutora, quando posso começar a usar a escova de dente no meu filho? Então, a gente precisa começar Boa a perguntinha. escovação e a higiene oral de forma mais rigorosa, Uhum. né? A partir do momento que tem a ruptura do primeiro dentinho. Então, Uhum. apontou ali aquela pontinha branca, rompeu Uhum. a gengiva, tem que começar a escovação com a escova de cerdas macias, cabeça pequena, Tá. E a pasta de dente. pasta de dente, com flúor, Agora você já sabe. naquela quantidade. Um Meio grãozinho, grão de arroz. meio grão de arroz cru. É, eu sempre falo isso também. Eu reitero isso aí. Então é muito pequenininho. Gente, e outra mesmo. coisa que eu vou... Aqui, Juliana, eu vou aproveitar a sua pergunta, mas... e sobre fio dental? Quando que a gente tem que usar fio dental na criança, Então, Gê? o fio dental mais indicado para as Uhum. crianças é aquele que parece um estilingue, sabe? Aham. Vende na farmácia de personagem Uhum. e tal. Que aquele facilita tanto para a criança brincar ali, se desenvolver também em coordenação Uhum. motora e você Uhum. fazer a remoção de possíveis restos de alimentos que ficam entre os dentes, tá? Mas isso é mais quando já tem mais dentes na arcada, Uhum. né? Então, Uhum. a partir de um ano e meio, que já tem Ótimo. mais dentinhos e a criança já está com a introdução alimentar mais Estabelecida. estabelecida, aí você pode iniciar o Ótimo. uso do fio dental. Perfeito. No Então tá começo, só a escovação ali ela é suficiente, porque tem pouco dente, né? Então, Perfeito. Mas tem 2, né? tem 2 dentinhos, fica aquele Fio dental. banguelinho. Bom, bora pra outra pergunta então, ó. Vamos lá, Agora já. a pergunta é da Fernanda, mãe da Júlia, de 8 meses. Acho que minha filha tem os dentes de baixo tortos. Isso é normal? Estou muito preocupada. O bebê tem 8 meses. E esse é o dente relido, eu tô olhando agora. Normal. Sim, o dente descido, que é o famoso dente de leite, né? aham. Ele é mais branquinho, ele pode nascer em variadas posições, né? Isso a gente só começa a querer avaliar e intervir um pouco mais pra frente, tá? Depois que tem a dentição descida de leite completa, aí a gente começa a se preocupar, né? A se interessar pelo posicionamento dos dentes, porque eles guiam o nascimento, né? A erupção dos dentes permanente. Mas nesse começo, 8 meses, zero preocupação. Uhum. Eu acho que tá bom, né? Porque as outras perguntas que eu tô lendo aqui, basicamente são a mesma coisa. Eu vou falar mais uma que eu acho que a gente Fala não mais uma falou aqui, também. Eu tô cheia de perguntas, gente, hoje. Eu tá acho vendo? que a mandar, Bettina, pode mandar. quando o filho dela tiver dente, já vai ter tudo, já sabe tudo, assim que é bom. Não, mas sabe Né? uma coisa que eu vou falar que eu acho que é muito da nossa vivência também da pediatria? Cara, muita criança, não menor de 1 ano, né? Geralmente maior de 1 ano, cai e bate com a boca, né? E às vezes as mães ficam desesperadas com isso, do tipo, Sim. meu Deus, ferrou o dente da minha O criança. que fazer, O que né? fazer? Eu acho que a gente podia falar só um pouquinho, assim, sobre isso, né? De fato, assim. Então, trauma dentário é muito comum, né? A Muito. Jéssica me liga de vez em quando. De vez em sempre, né? Meu paciente quebrou o dente. Sim, Então, isso assim, é muito comum. eu acho que a conscientização de que saber o que fazer nesse primeiro momento é o mais importante. Boa. Então, a prevenção é um ponto importante. A gente prevenir o trauma dentário é um ponto legal. A gente não deixar que essa criança fique batendo em qualquer lugar, né? Que ela, se você observar que ela já tem o dente um pouquinho mais pra frente, procurar um dentista para uma avaliação. Uhum. Mas vamos supor, aconteceu, caiu, saiu o dente. Se for um dente de leite, busca esse dente, coloca num potinho com leite ou com soro fisiológico, procura um dentista, procura um Boa. pediatra pra gente ter esse primeiro atendimento, essa primeira avaliação. Boa. Se só quebrou, também tenta buscar ali o pedacinho, bota num copo com leite,
bota num copo Legal. com soro fisiológico ou Não saliva. Eu não sabia disso. É. Viu? Tô Ó, aprendendo. E Jorge também é cultura, Jorge busca é cultura. avaliação. Se teve Boa. ali, machucou o lábio, Uhum. machucou a A gente língua. teve uma paciente nossa essa semana que caiu em cima da Recentemente. língua, teve que ir pro centro cirúrgico. Com 4 anos de Com 4 idade. anos, que fez um rombo na língua, teve que suturar. Caramba. Exatamente. Foi dramático. E aí a gente teve que fazer esse atendimento. Uhum. Mais importante é manter a calma, né? E saber que você precisa procurar um dentista, Procurar né, gente? um dentista, procurar o pediatra, pra gente exato. ter uma avaliação mais detalhada se precisa de alguma intervenção ou se vai ser só um acompanhamento. Mas assim, mais importante, manter a calma e ter ali o copinho com leite, com Guarda, soro guarda, fisiológico. né? Pode, Joga pode ser fora. leite vegano também, não Pode pode, qualquer ser, coisa. pode Então ser. tá bom. Tudo certo. Bom, estamos chegando então A no gente final, tá chegando ao final, né? Jorge. A gente ficaria falando várias. É verdade. Tinha até várias Temos coisas. mais várias assuntos. perguntas várias ainda, perguntas. Temos mais assuntos. E todo final de podcast nosso, né, B? A gente gosta de deixar uma mensagem pra colocar aqui no nosso castelinho, pra ajudar a construir e reconstruir a saúde da criança e agora ajudar a construir a reconstrução de bucal da criança. Até que a letra dele é bonitinha. Mais ou menos. Se fosse a da Betina, a gente não conseguia ler. É melhor que a da Betina, com certeza. Vamos lá, G. E lê pra gente. Pasta com flúor, Muito bom. meio grão de arroz cru. Aê. Foi o que a gente falou aqui, que a gente mais Por viu, favor, né? senhor, coloca aqui. Ah, Por favor, Vou senhor. depositar aqui. Gente, mais Não, importante que isso, deixa eu colocar impossível. Bom, foi um Baldinho. super prazer ter você Foi um aqui com a prazer. gente. Amamos, né, Jéssica? Nós amamos muito você aqui com a gente. E aí nós Sempre um vamos prazer. deixar aqui, então, os nossos arrobas. @ doutora Betina Moreira Costa. @ doutora Jéssica Pinha @doutor.georgesotero. e @ Espaço Espaço Vida Vida 3 _. Não esqueça. Não tá? esqueça. É isso. Foi um prazer, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.